Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu estou aqui para apresentar para vocês a palestra Mindfulness, Ciência e Autoconhecimento a serviço da saúde e do bem-estar. Se você está em busca de informações sobre o curso presencial de Mindfulness que a gente oferece na Unicamp, aqui eu vou apresentar o curso Bio 71, Mindfulness na Promoção do Desempenho, ou mesmo se você está à procura de informações sobre o assunto Mindfulness, esse vídeo é para você. Ah, aqui estão os assuntos que a gente vai tratar nesse vídeo, então você pode ir acompanhando os quadros aqui, ó, no canto inferior. Se você tem interesse no curso presencial da Estecamp, nós pedimos que você assista o vídeo completamente, tá? E se você está em busca de algum assunto específico, você pode dar uma pausadinha no vídeo aqui, ver onde ele está e ir direto para o assunto do seu interesse. Eu chamo a atenção aqui de vocês para esses três temas: riscos e cuidados de mindfulness, contraindicações e desconfortos esperados. Então, se você é um iniciante na prática e está querendo começar a utilizar um aplicativo de celular, ou começar a utilizar um CD de práticas, alguma coisa nesse sentido, eu recomendo que você observe com atenção essas informações. Bom, vocês vão ver que na palestra tem vários links de acesso para as fontes, para vocês aprofundarem o assunto do seu interesse. E no link da descrição, na descrição desse vídeo tem o link para vocês baixarem essa palestra em PowerPoint e em PDF, tá bom? Meu nome é Marson Ferreira, minha formação é em física, eu trabalhei por mais de 10 anos dentro de sala de aula, como professor de matemática e física, eu me graduei na Unicamp, e nunca fui muito conformado com o nosso modelo de ensino, né, com tradições do tipo, meus melhores alunos nos cursos pré-vestibulares passavam em cursos de medicina e em menos de um ano de graduação estavam tomando remédio para dormir. Então, esse tipo de contraste sempre me incomodou bastante e eu cheguei até o Mindfulness e acho que isso vai fazer sentido depois dessa apresentação aqui para vocês, né? Eu trabalhei por algum tempo como ponte entre pesquisadores da Unifesp e da Universidade de Virgínia, né? Eu sou autor de um projeto de validação cultural de um programa de mindfulness específico para professores, o Care for Teachers, tá bom? E também sou instrutor de mindfulness pela Universidade Federal de São Paulo. Bom, aqui eu trago para vocês a produção científica sobre o tema mindfulness, né, nos últimos anos. Então, vocês percebam que até lá para aqui o número de estudos científicos, né, ao longo dos anos, até lá para 2005, 2006, os estudos se mantiveram mais ou menos constantes e agora a gente tem uma explosão de interesse da ciência no assunto, né? Em 2019, nós tivemos mais de 1.200 estudos científicos sobre o tema. E isso dentro dos mais variados assuntos que vocês possam imaginar, né? Dentro de empresas, investigando a eficiência dos colaboradores, dentro de escolas de periferia, estudando redução de violência na escola, dentro de presídio, estudos observando os hormônios na corrente sanguínea, ativação cerebral. A gente vai falar de alguns deles ao longo dessa apresentação. E graças aos estudos, principalmente, nós temos hoje programas de mindfulness em empresas de grande porte, né? Facebook, LinkedIn, Google, são alguns exemplos de empresas que promovem programas regulares para os seus colaboradores de mindfulness. Eu tive a alegria de oferecer alguns programas de mindfulness para o pessoal da BIC do Brasil. Nós temos também
programas de mindfulness em equipes esportivas de alto desempenho. Mindfulness já foi capa de várias revistas, né? Aqui no Brasil, incluindo Super Interessante, Isto É, já foi capa da Time também. E equipes de educação, desde o jardim da infância até a pós-graduação, mundo afora, oferecem programas de mindfulness, tá? Talvez hoje o maior centro de pesquisa de mindfulness seja o Oxford Mindfulness Center, da Universidade de Oxford. A mãe do mindfulness, a Ellen Langer, é pesquisadora da Universidade de Harvard. Mindful Schools é uma instituição dos Estados Unidos que capacita escolas para o oferecimento de programas de mindfulness, tá? E aqui na Unicamp nós estamos oferecendo programas de mindfulness também. Bom, para terminar essa breve apresentação de onde a gente encontra programas de mindfulness pelo mundo, eu trago esse documento lançado no Parlamento Inglês em outubro de 2015, de nome Mindful Nation UK, algo como Nação Mindful Reino Unido, né? É um documento que traz diretrizes de pesquisa e implementação das práticas de mindfulness em 4 pilares sociais. São eles: no sistema de saúde, de educação, em empresas e também na justiça criminal. Tá? Desde 2015, em cada um desses pilares, a coisa vem se desenvolvendo no Reino Unido, né? Por exemplo, no ramo da educação, a gente tem hoje, em 2020, um estudo em curso que envolve mais de 80 escolas, chama Miríade. Eles estão investigando várias coisas, até a questão da relação custo-benefício, né, dos programas de mindfulness dentro do ambiente escolar. É um mega estudo que está para sair os resultados aí em 2021, e com certeza vai ser parâmetro para o mundo todo sobre os efeitos de mindfulness dentro da educação. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, antes de eu mostrar para vocês algumas definições sobre mindfulness e a gente discutir os mecanismos de ação desse exercício, eu vou convidar vocês para uma breve prática. Em mindfulness, a gente costuma dizer que não tem jeito de aprender a nadar sem pular na água, né? Você pode assistir uma palestra, ler um livro sobre natação, isso pode te dar dicas importantes, mas se você não pular na água, você não aprende a nadar. Então, eu vou conduzir aqui uma breve prática muito famosa de mindfulness, chamada atenção plena na respiração, tem praticamente todos os programas, e a partir dela a gente aprofunda um pouco mais sobre o entendimento do que é esse estado psicológico que a gente está falando aqui. Tá? Aqui, eu estou tratando mindfulness e atenção plena como sinônimos. Tá? Mesmo em português, a maioria das pessoas utilizam a palavra mindfulness, do inglês, né? Existem algumas traduções possíveis, mente presente, consciência plena. A tradução mais comum é atenção plena. Aqui nessa apresentação eu vou tratar os dois como sinônimos, tá? Muito bem. Então, para a gente seguir nesse exercício, eu vou convidar você para sentar numa postura confortável aí onde você está, se for possível, com a coluna ereta, mas sem a necessidade de rigidez desnecessária. Você pode ir fazendo pequenos ajustes para encontrar uma posição confortável. Seus olhos podem ficar abertos ou fechados, como você se sentir mais à vontade. Vá observando seu corpo, encontrando uma posição que permita algum repouso nos próximos instantes. Então, você pode colocar uma de suas mãos ou sobre a sua barriga ou sobre o seu tórax, tá? Onde for mais fácil para você observar os movimentos da sua respiração. Então, o convite desse exercício é muito simples. Você pode aproximar a sua atenção das sensações físicas da sua respiração nessa região por alguns instantes.
Talvez seja possível observar pontos de atrito entre a sua pele e a sua roupa, sensações de expansão e contração. Veja se é possível acompanhar essas sensações por alguns instantes. Não é necessário controlar a respiração, você pode respirar naturalmente de uma maneira que favoreça a sua saciedade. A cada vez que observar a mente distraída, pensando em outras coisas, sem problemas. Com a maior gentileza ao seu alcance, observe para onde a sua mente foi e então retorne a sua atenção para as sensações físicas da sua respiração. A cada vez que notar a mente distraída, pensando em outras coisas, sem problemas. Com gentileza, observe o que aconteceu, para onde a sua mente foi. Então, reoriente a sua atenção para as sensações físicas da sua respiração. Muito bem. Podemos nos aproximar do final do exercício com algumas respirações mais lentas e profundas. E no seu tempo, sem pressa, vá recuperando os movimentos do seu corpo. Talvez uma boa espreguiçada. Se for o caso, quando quiser, você pode ir abrindo os olhos, observar onde você está. Tudo bem por aí? Legal. Bom, então, o convite do exercício é muito simples, né? É simplesmente aproximar a nossa atenção das sensações físicas da nossa respiração, tá? Pode ser em qualquer região do corpo. Nesse caso, eu convidei vocês para acompanhar essas sensações ou na região da barriga ou na região do peito, né? Você podia colocar uma das mãos ali para deixar isso mais nítido para você. Em algum momento do exercício, o que aconteceu com a sua atenção? Provavelmente deu uma escapadinha, né? Lembrou de alguma coisa que tinha para fazer, lembrou de alguma coisa que já fez, né? Isso é natural. Então o exercício nos convida a fazer o seguinte: sempre que a gente notar que a nossa mente se distraiu, a gente observa para onde a nossa mente foi, observa o que aconteceu, então reorienta a nossa atenção para a sensação física da respiração, tá? De maneira muito superficial, a gente vai mais a fundo nesse assunto, nesse vídeo. Você perceba que a gente está exercitando aqui o músculo da atenção, digamos. Por quê? Eu coloco a minha atenção na respiração, em um dado momento eu me distraio, observo o que aconteceu, para onde minha mente foi e retorno. Esse daqui é um ciclo completo do músculo da atenção, digamos, ok? E de maneira bem superficial. A gente faz isso várias vezes e com o tempo a atenção vai ficando mais fortinha, né? A gente coloca ela aqui, ela tende a ficar mais estável, porque a gente está exercitando isso, ok? Muito bem.
Uma primeira definição desse estado psicológico de atenção plena ou desse estado psicológico de mindfulness, tá? Essa maneira de prestar atenção, ela, ela é específica, né? Então, ela tem 3 características, segundo o Jon Kabat-Zinn. Então, a primeira característica é preciso ter a intenção de prestar atenção, tá? Então, quando a gente se distrai sem querer, tá? Essa maneira de prestar atenção, eu preciso querer que ela aconteça. Se eu não tiver intenção, nada feito, tá? Segundo, a gente está prestando atenção em alguma coisa do momento presente, ok? Perceba que quando a gente se distrai, eu coloco a atenção lá na minha respiração e de repente me distraio da respiração, normalmente isso tem a ver com alguma lembrança do passado ou alguma atividade do futuro, né? Então, a distração, ela geralmente está associada a passado ou futuro e a atenção ao momento presente, né? Por isso que a sensação física do corpo, ela é tão especial para treinar a mente a ficar no aqui e agora, né? Se você prestar atenção nesse momento, nos pontos de apoio do seu corpo, por exemplo, né? No encosto da cadeira ou do banco, e observar um pouco os pontos de apoio aí do seu corpo, onde fica a região com maior pressão, por exemplo, nesse momento. Quando você fez esse exercício, a sua mente veio para o aqui e agora, tá? As sensações do nosso corpo, né, os 5 sentidos de maneira geral, barulho, olfato, paladar, o tato, eles estão todos no momento presente. E os exercícios de mindfulness exploram todos esses sentidos, tá? E a terceira característica que o Kabat-Zinn coloca nessa definição é sem julgamentos. Então, eu vou contar uma historinha aqui para tentar ilustrar para vocês como o julgamento interfere na nossa atenção, ok? Suponha o seguinte, que eu tenha me inscrito numa palestra de bem-estar, mas eu não conheça o palestrante, ok? Eu vou lá, no horário combinado, me sento e espero a palestra começar, sem saber quem é o palestrante. E, quando chega o horário da palestra, entra um mendigo no local. Uma pessoa toda maltrapilha, cheirando mal, com uma linguagem a quilômetros de distância da norma culta da língua portuguesa. E a pessoa sobe lá no palco e começa a falar por 5, 10, 15 minutos, eu percebo que aquele é o palestrante. E eu olho para a situação e digo, poxa, mas esse rapaz não consegue nem tomar um banho? O que ele quer me ensinar sobre qualidade de vida? Perceba, eu bati um julgamento nessa circunstância. Essa pessoa não tem nada para me ensinar, tá? Quando eu tenho essa postura interna, você acha que eu vou prestar atenção no que ele está me falando? Prestar atenção no conteúdo que ele está apresentando no encontro? É pouco provável, né? Você perceba, eu emiti um julgamento sobre a circunstância e eu fiquei com o meu julgamento. Eu deixo de prestar atenção no que está acontecendo, porque eu penso já saber o que vai acontecer, né? Então, essa aqui é só uma pequena introdução, digamos assim, né? Para tentar ilustrar como, quando a gente julga, geralmente o nosso estado de atenção sobre o que está acontecendo fica prejudicado, tá bom? Muito bem. Então, esse estado psicológico de mindfulness é um modo específico de prestar atenção. E aqui tem 3 características: intencionalmente, no momento presente e sem julgamentos. Ok, vamos adiante. Essa brincadeira, ela favorece demais o nosso autoconhecimento. Aqui eu estou chamando de autoconhecimento o seguinte: quanto mais uma pessoa se autoconhece, mais ela entende a relação
entre os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas sensações físicas e os seus comportamentos ou relações sociais. Tá? Quanto mais uma pessoa entende como essas 4 engrenagens se relacionam, mais ela se autoconhece. E eu vou contar uma outra história aqui para tentar ilustrar como essas engrenagens estão amarradas uma com a outra. Elas se relacionam profundamente. Né? Então vamos lá. Suponha que eu estivesse praticando atenção plena aqui com vocês e de repente eu lembrasse que o meu carro está sem combustível, tá? E eu não tenho combustível para ir trabalhar no dia seguinte. Bom, estou sem combustível, mas eu só abasteço em um posto de gasolina da minha confiança, que está fechado agora. Então, eu vou precisar acordar mais cedo amanhã para passar no posto que eu tenho o costume de abastecer e ir trabalhar. Acordar mais cedo me deixa de mau humor, porque eu já acordo cedo, tá? E bom, eu fico pensando nisso, né? Penso algumas vezes, poxa, amanhã eu vou acordar cedo, vou ficar cansado o dia inteiro, tem coisa importante para fazer no meu trabalho amanhã, vou ficar cansado. Essa história fica ruminando na minha cabeça, fico de mau humor, tá? Tudo bem. Passa a palestra, eu vou para casa, chego meio de mau humor em casa, pensando nessa história. E a minha esposa olha para mim e pergunta, Marçom, você viu o carregador do meu celular? Eu olho para ela, já estou de mau humor. Falo o seguinte, escuta, tá escrito carregador aqui na minha testa? Carregador não é seu? Então onde você colocou? Veja, se alguém aí conhece a minha esposa, Ana Paula, professora de Química, sabe que essa história é uma história do mundo da imaginação, tá? Se eu chego em casa cheio de testosterona, o máximo que eu posso dizer para ela é: meu amor, não vi. Mas num dia normal, minha fala padrão é: meu bem, não sei, mas vou procurar para você, tá? Mas muito bem. Vamos voltar ao mundo imaginário que eu quero explicar um negócio aqui. Então, cheguei de mau humor e disparo uma discussão com a minha esposa em casa, tá? Que no meu caso significa, se ela tiver ganhado na loteria no dia, tiver muito de bom humor, que eu vou dormir mais ou menos 1 ano no sofá. Agora, qual que é a tragédia dessa historinha? Enquanto eu tô lá discutindo com a minha esposa, eu acredito de corpo e alma que a culpa dessa briga é dessa louca, que não sabe onde coloca as coisas e quer que eu saiba onde estão as coisas dela, né? Eu, enquanto estou discutindo lá, eu não vejo a menor relação com o meu estado de humor por conta do meu carro sem combustível, por conta de pensar que eu vou ter que acordar mais cedo no dia seguinte, tá? Então, veja, eu não estou conectado, enquanto eu estou discutindo, né, com a real causa daquela discussão, né? Se eu tivesse um dia normal, eu provavelmente não tinha respondido com agressividade para minha esposa e nada dessa discussão teria acontecido, né? Então a causa está aqui atrás. Perceba, pensamentos, emoções, sentimentos, sensações físicas e comportamentos, eles estão intimamente relacionados, tá? Só que a nossa sociedade, ela é completamente sonâmbula para isso daqui. Eu não tenho outra palavra para descrever isso, é sonambulismo. Sabe aquela história de você sair de um restaurante, você acabou de almoçar, colocou o pé para fora do restaurante, alguém te pergunta, o que tem lá para almoçar? E você esquece. Então, veja, você pagou a comida, mastigou, sentiu o cheiro, engoliu, colocou para dentro do seu corpo várias e várias vezes. Não passou nem 5 minutos, uma pessoa te pergunta o que tinha no restaurante e você não se lembra, né? Quando a gente
para pensar no que passou dentro da nossa cabeça, o que passou na minha cabeça enquanto eu dirigi hoje de manhã no carro. O que passou na minha cabeça? Sei lá o que passou na minha cabeça. Acho que eu não pensei em nada enquanto eu estava dirigindo, né? Essa é a resposta padrão. Mas quando a gente começa esse exercício de mindfulness, lembra do exercício que a gente acabou de fazer? Coloquei atenção na minha respiração, na sensação física dela. Tá? Quando eu me distraí, o convite do exercício era: observa para onde a sua mente foi. Observa o que aconteceu. Tá? E ao praticar esse tipo de exercício, você percebe que geralmente quando você está distraído e observa no que você está pensando, sua mente nunca está vazia. Dificilmente está. Tá? Geralmente tem algum pensamento lá dentro dela. Tá? E é muito frequente que esse pensamento tenha relação com algum estado de humor. Tá? Eu, por exemplo, poderia ter identificado esse pensamento, identificado que eu estava com mau humor, porque eu pensei que eu tenho que acordar mais cedo no dia seguinte, e notado meu coração levemente mais acelerado por causa disso, ou a minha cara mais carrancuda por causa disso. Perceba, estados emocionais que estão sendo a base de sensações físicas, coração disparado, expressão facial e assim por diante. Ok? Então, tudo isso daqui está engrenado. E conforme a gente faz os exercícios de mindfulness, eu começo a enxergar essas coisas que antes eu não enxergava. Isso melhora o meu autoconhecimento. Ok? Legal. Vamos em frente. Outra definição desse estado psicológico de atenção plena, ou mindfulness. Agora, David Amala Burke. Esse estado psicológico é perceber o que está acontecendo e escolher a forma de responder às experiências, em vez de ser impelido pelas reações habituais. Então, observe. No exemplo da minha esposa, eu recebi o estímulo da minha esposa, uma pergunta, e reagi com uma má resposta, tá? Mas isso não era culpa da minha esposa. Na verdade, eu estava de mau humor e a minha reação ia ser meio que parecida, independente da circunstância. Se a minha mãe me ligasse, eu ia dar uma resposta para ela no telefone. Se alguém cruzasse meu caminho no trânsito, eu ia buzinar. Alguma coisa nesse sentido. Agora, a tragédia da situação também é a seguinte. Normalmente, a gente piora o que já está ruim, tá? São as chamadas escolhas mal adaptativas. O que é isso? Eu cheguei em casa com um problema na cabeça. Ter que acordar mais cedo no dia seguinte. Depois de discutir com a minha esposa, eu aumentei o número de problemas e criei, no meu caso, problemas bem mais graves, acredite nisso. Tá? Então, eu saio da situação com mais problemas do que eu entrei. Soluções mal adaptativas. A gente faz isso o tempo todo. Tem um problema lá no trabalho, eu como compulsivamente, como que nem um porco. Eu não estou resolvendo nada, só estou criando um problema a mais. Percebe? Tem uma prova difícil na faculdade, eu assisto série compulsivamente. Veja, eu estou aumentando o número de problemas, eu estou reagindo. Tá? Ok, e como é que mindfulness interfere nesse processo? Então veja, vamos supor agora que eu seja um praticante de mindfulness. Como praticante de mindfulness, eu estou exercitando a minha mente em diferentes circunstâncias a permanecer no momento presente, observar o que está acontecendo. Tá? Lembra do momento presente, lá da definição do Kabat-Zinn? Então, estou exercitando isso daí. Né? Pratiquei atenção plena da respiração, observei o meu pensamento. Tenho que acordar mais cedo no dia seguinte, estou pensando nisso. Nossa, meu coração está acelerado, estou de mau humor. Percebi o que está acontecendo. Volto para a respiração. Esse vai e vem acontece algumas vezes, né? Com situações desagradáveis, eu tendo a ficar pensando naquele negócio várias vezes. Muito bem, acabou a palestra, volto dirigindo para casa, me pego várias vezes ao longo do caminho para minha casa, pensando nisso. Nossa, ó vida, ó céus, tenho que acordar mais cedo no dia seguinte, vou ficar cansado amanhã o dia inteiro. De repente, nossa, eu estou distraído, não estou prestando atenção no trânsito, eu estou resmungando aqui, estou de mau humor. Deixa eu voltar a atenção por aqui agora, para o que eu estou fazendo. Estou praticando atenção plena. Né? Passa um pouquinho, volto
para lamentação mental. Observo o que aconteceu, volto a minha atenção para o trânsito e faço esse vai e vem, né? Se isso acontece, eu aumento as chances de estar consciente que eu estou de mau humor e por que de eu estar de mau humor, tá? Chego lá em casa, mesma coisa acontece. Minha esposa me pergunta onde está o carregador do celular, mas eu também aumento as chances de, antes de eu oferecer uma resposta para ela, eu observar aquele impulso de dar uma má resposta. E também aumento as chances de entender que o meu mau humor não tem nada a ver com a minha esposa. Eu estou de mau humor porque eu estou pensando que eu tenho que acordar mais cedo no dia seguinte, tá? Nessa situação, eu posso, mesmo querendo dar uma má resposta para minha esposa, escolher a seguinte resposta: meu bem, não vi. Ponto final. Veja, com quantos problemas eu cheguei na situação? Um, tem que acordar mais cedo no dia seguinte. Sai da situação com quantos problemas? Um, ter que acordar mais cedo no dia seguinte. Não piorei o que já estava ruim. Escolhas mais adaptativas, né? Então, os programas de mindfulness ou de atenção plena são programas didaticamente estruturados para nos ensinar a sair desse estado de piloto automático, ou seja, para reagirmos menos e respondermos mais, ok? Ah, um último comentário sobre a definição desse estado psicológico de mindfulness. Definir um estado de espírito, um estado de presença, um estado de consciência é sempre muito complicado, né? Traduzir em palavras o que é alegria, o que é tristeza, o que é mindfulness, é sempre um desafio. Então, aqui eu trago mais uma abordagem nessa direção para a gente ter uma noção um pouco mais completa desse quadro, né? Dessa experiência, desse estado psicológico. Bom, esse aqui é o ideograma chinês da palavra mindfulness, tá? Se você colocar lá no Google Tradutor, mindfulness, de inglês para chinês, você vai encontrar esse símbolo aqui. E esse símbolo é a composição de dois símbolos, tá? A parte de cima representa a palavra presença. É algo muito parecido com o que a gente viu da definição do Kabat-Zinn, né? Momento presente. E a parte de baixo desse símbolo é a representação da palavra coração. Então, algumas possíveis traduções para esse símbolo são presença para as nossas emoções, presença para as nossas reais intenções. Você percebe que eu falei muito de atenção, mas também muito de emoção, tá? De estado emocional. Atenção plena e emoção plena, ou em inglês, mindfulness e heartfulness, são duas faces da mesma moeda, tá? Atenção plena poderia muito bem se chamar emoção plena, sem nenhum prejuízo, tá? Então, os programas de mindfulness trabalham tanto questões relacionadas à parte cognitiva, atencional, quanto questões relacionadas ao equilíbrio emocional. Porque se eu desregulo a minha emoção, eu tendo a desregular a minha atenção. Se eu brigo com a minha esposa, eu tendo a ficar lembrando dessa briga muitas vezes ao longo do dia e me distraio do que eu estou fazendo. Veja, desregulei a emoção, desregulei a atenção. Para eu regular a atenção, eu preciso passar por essa regulação emocional, tá bom? Os programas de mindfulness trabalham essas duas questões. Ok. Então, aqui, não estou longe de ser um especialista em funções cerebrais, né? Minha formação em física, como eu falei para vocês. Até agradeço a professora Dora, já vou falar um pouco mais sobre ela, porque ela me ajudou a lapidar o vocabulário aqui, né? Para ser mais preciso, não falar muita bobagem sobre o assunto. É claro que eu me responsabilizo por qualquer erro que eu venha a cometer aqui, mas eu acredito que está tudo em ordem, né? Isso aqui é o básico de funcionamento, né? Uma possibilidade de funcionamento de algumas das nossas estruturas cerebrais numa circunstância que a gente entenda como de ameaça, tá bom? Então,
para esse assunto, nós temos duas estruturas importantes. A primeira é o nosso córtex pré-frontal. Ele fica bem embaixo da nossa testa, tá? É basicamente a parte do cérebro que nos diferencia dos outros animais. Ele está ligado às funções executivas ou de alto nível, tá? Então, concentração, memória, planejamento, controle impulsivo e assim por diante, tá? Na história de evolução da espécie, é uma região mais recente. E uma região mais primitiva da nossa história de evolução é o sistema límbico, tá? Que envolve várias outras estruturas, ele está lá no miolinho do cérebro, mais no meio, tá? O sistema límbico também é chamado de cérebro emocional, tá? Ele recebe muita força de ativação nas ditas emoções desafiadoras, tá? Em inglês, eles falam dos 3 Fs, Fight, Fly and Freeze. Então, são situações que em fração de segundos eu estou pronto para cair na briga, para sair correndo e me afastar da ameaça, ou para ficar paralisado e esperar o perigo passar. Ok? Emoções desafiadoras. Então, vamos ilustrar isso aqui com um exemplo. Suponha que uma cobra apareça na minha frente e eu interprete isso como uma ameaça. Tá? Em fração de segundos, meu coração dispara, eu libero adrenalina no sangue, oxigeno os músculos periféricos, eu mudo meu ritmo respiratório. Perceba, uma série de ações estão sendo coordenadas, muitas delas pelas estruturas do sistema límbico, que recebeu força de ativação, tá? E coordena reações fisiológicas que me preparam para enfrentar aquela ameaça, né? Então, quando uma cobra surge na minha frente, eu não tenho tempo para falar, cobra, esperem um pouquinho que eu vou me alongar aqui, porque eu não posso me lesionar, porque amanhã eu tenho que trabalhar, né? Isso não existe. Em fração de segundos, meu corpo está pronto para sair correndo, por exemplo, tá bom? Quando isso acontece, geralmente a gente tem essa ativação do sistema límbico diante da ameaça, ela é simultânea a uma certa desativação do córtex pré-frontal, tá? Então, eu não preciso lembrar do número do meu RG, de quantos diplomas eu tenho, isso não faz muita diferença lá na hora, tá? O cérebro age meio que por ordem de prioridade, eu preciso resolver isso daqui, tá? Eu preciso dar energia para isso daqui, ok? Ah, muito bem. Então, onde esse mecanismo é um mecanismo incrível, né? Ele é responsável pela sobrevivência da nossa espécie, né? No mundo selvagem, garantiu aí que a gente conseguisse preservar a espécie, né? Ele nos capacita a lidar de uma forma muito mais adaptativa com as ameaças, né? E a gente sobreviveu ao longo da história graças a ele, né? Onde começam as complicações? Veja, o nosso cérebro não separa muito bem ameaça física de ameaça psicológica, tá? Então, se uma cobra aparece na minha frente, ou se eu interpreto o meu chefe como uma cobra, qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência, tá? Mas se eu tenho uma pessoa, a lembrança de uma pessoa que eu interprete como uma ameaça, seja um familiar, seja um chefe, ou mesmo até eu, enquanto professor de matemática, vivi muito isso dentro de sala de aula, alunos que interpretavam a prova de física, interpretavam a prova de matemática como uma ameaça. Só de lembrar da prova, o aluno, ou só de lembrar do chefe, para quem interpreta o chefe como uma ameaça, o coração da pessoa dispara. A pessoa muda o ritmo respiratório? Sim. A pessoa tende a liberar adrenalina no sangue, cortisol, os hormônios mais associados ao estresse? Sim. Tá? Você perceba que as reações fisiológicas da lembrança de uma circunstância de ameaça são as mesmas, tá? De uma cobra aparecendo na minha frente. O cérebro não separa bem ameaça física de ameaça psicológica, né? E nessa ativação desse padrão de ameaça das estruturas do sistema límbico, com essa desativação do córtex pré-frontal, a gente também
desativa as funções executivas ou funções de alto nível. Então, uma cobra aparece na minha frente, eu saio correndo para o meio da rua, por exemplo, e me esqueço do perigo que os carros me oferecem, ao invés de correr pela calçada. Eu perdi um pouco essa capacidade de planejamento, por exemplo, porque as estruturas de planejamento do meu cérebro perderam força de ativação naquele momento, né? Lembra do branco na hora da prova de matemática, na hora da prova de física, na hora da prova de química? Então, o aluno está interpretando aquela circunstância como uma ameaça e, por mais que ele estude, ele desativa regiões do cérebro associadas ao resgate da memória, por exemplo. Tá? E aí ele não consegue se lembrar do que estudou. Ou durante um assalto, a pessoa não consegue se lembrar da roupa da pessoa, né? Todos exemplos de uma circunstância que a pessoa interpreta como uma ameaça e tem prejuízo na capacidade de planejamento e ou na capacidade de lembrar das coisas, tá bom? E isso não é tudo, tá? Continuando nessa dificuldade desse sistema de ameaça do nosso cérebro. Estresse faz mal para a saúde? Conta para mim. O que você acha? Estresse faz bem ou faz mal para a saúde? Aqui a professora Dora Maria me ajudou bastante, né? Ela tem uma vida de pesquisadora dedicada ao estudo do estresse, né? Ela está à frente do LABEST, Laboratório de Estudos do Estresse, que é nosso parceiro aqui, tá o logo dele aqui na apresentação. Primeira vez que eu vi essa resposta, eu me surpreendi. Nem todo estresse faz mal para a saúde, tá? Perceba, quando a cobra aparece lá na minha frente, meu corpo ativa esse processo de estresse, de ameaça, que me capacita a me distanciar da ameaça com mais habilidade, como eu descrevi agora há pouco, tá? De maneira geral, esses picos de estresse não fazem mal para a saúde. Claro, sempre tem o risco de acontecer alguma coisa muito fora da curva. A pessoa tem um ataque cardíaco, tem um aneurisma, porque a pressão subiu muito. Mas, de maneira geral, tá? Se esses picos de estresse são intercalados por momentos de descanso, eu me assusto com a cobra, me afasto da cobra, a cobra foi embora, eu volto aos meus níveis normais, saio desse padrão de estresse, de maneira geral, isso não faz mal para a saúde. Tá? O estresse que faz mal para a saúde, que é o que a gente chama de estresse tóxico, esse sim, tem um monte de artigo científico mostrando que ele aumenta processos inflamatórios, diminui a eficiência do nosso sistema imunológico, a gente fica mais vulnerável às doenças. É o estresse elevado e prolongado. Tá? Então, esse é o estresse que tem mais chances de ser tóxico para a nossa saúde. Tá? Muito comum em mamães e papais de primeira viagem, tá? A pessoa tem o primeiro filho, tem que acordar de madrugada, não sabe lidar com a situação, não sabe por que está chorando. Isso, o filho fica doente, não sabe o que é, não tem sábado, domingo, feriado, né? Não tem descanso, sempre tem que estar atento a várias coisas. Uma situação de estresse elevado e prolongado, né? Muito comum em muitas profissões, como controlador de voo, motorista de ambulância, profissionais de ensino, profissionais da saúde, né? Sempre estão dentro aí das pesquisas mundiais de profissões que sofrem com esse estresse tóxico, com esse estresse elevado e sem descanso, e assim por diante. Então, esse é o estresse que faz mal para a nossa saúde, tá? Muito bem. Então, agora vamos juntar as coisas. Eu falei um pouco de mindfulness e um pouco sobre estresse tóxico, né? Vamos colocar as duas coisas no mesmo balaio. Nós, enquanto seres humanos, tendemos a pensar compulsivamente sobre problemas. Você consegue resgatar na sua memória aí momentos em que você tinha um problema e tendeu a ficar pensando nesse problema o tempo inteiro? Tem uma conta para pagar, tem uma circunstância muito difícil no trabalho, tem um desafio de saúde na família, e a gente fica pensando o dia inteiro, enquanto a gente almoça, enquanto a gente janta, enquanto a gente toma banho, enquanto a gente deita para dormir. Aquilo fica na nossa cabeça, né?
Então, nós seres humanos tendemos a pensar compulsivamente sobre problemas. E muitos desses problemas nós interpretamos como ameaça. Nossa, eu posso perder o emprego. Nossa, se eu ficar muito doente, não vou conseguir pagar as contas e assim por diante, né? Lembre-se de que nosso cérebro não separa bem ameaça física de ameaça psicológica. Então, quando eu penso o dia inteiro sobre um problema que eu interpreto como uma ameaça, eu estou criando artificialmente dentro da minha cabeça uma situação de estresse elevado e prolongado. Porque enquanto eu almoço, eu estou pensando no problema, enquanto eu janto, eu estou pensando no problema, enquanto eu espero o ônibus, eu estou pensando no problema. Perceba, eu estou pensando ao longo de todo o dia, tá? E esse estresse elevado e prolongado é o que faz mal para a saúde, não é? Então, aí eu prejudico mais a minha saúde física e psicológica, e ao prejudicar a minha saúde física e psicológica, eu tendo a ter mais problemas, e aí eu penso mais ainda nesses problemas e fico preso nesse ciclo de estresse tóxico. Isso aqui é o que basicamente descreve a nossa sociedade, tá? Se você for conversar com um profissional de saúde nessa época aqui de coronavírus, tá? Ele está estressado. Se você for conversar com um policial, ele está estressado. Se você for dentro da indústria, a gente oferece programas de mindfulness aí para o pessoal de grandes corporações. A pessoa tem grandes responsabilidades, está estressada, está com pressão alta, está com dor de estômago, está com dor de cabeça, com sono prejudicado, uma série de indicadores, né, desse estresse tóxico. Esse daqui é basicamente o modus operandi da nossa sociedade, tá? Nesse momento. Então, e isso, sim, prejudica a saúde física e psicológica, né? Já já vou falar sobre algumas estatísticas meio alarmantes sobre afastamento de trabalho aqui no Brasil. Veja, como é que mindfulness auxilia nesse processo? Mindfulness não é prestar atenção no momento presente? Então veja, mesmo que eu tenha uma circunstância difícil para enfrentar no trabalho ou na faculdade, tá? Enquanto eu almoço, meu trabalho está lá no meio do meu prato? Minha faculdade está lá no meio do meu prato? Geralmente não, né? Então o problema não está lá no meu almoço. E ao invés de resgatar mentalmente esse problema, eu posso aproximar a minha atenção do que eu estou comendo. Degustar mesmo a comida. Sentir o aroma, o sabor. Pode ser alguma coisa que eu estou comendo que eu goste de comer. Eu posso aproveitar esse momento de prazer, né? E degustar aquele momento com todos os meus sentidos, né? Visão, olfato, paladar, sentir aquela comida entrando no meu corpo. Enquanto eu estou nesse momento de deleite, meu coração está disparando. Eu estou acelerando meu ritmo respiratório. Estou liberando adrenalina no sangue. Provavelmente não. Eu não estou interpretando a situação como uma ameaça. Eu gosto daquilo que eu estou comendo, né? Então, mesmo que eu tenha um desafio na minha vida, eu posso fazer daquele almoço um momento de intervalo do estresse, um momento de descanso. E todos nós temos muitas oportunidades de fazer isso ao longo do nosso dia. Eu posso estacionar o carro no estacionamento e, na caminhada do estacionamento para o escritório, desfrutar daquela caminhada, do sol batendo gostoso na minha pele, daquela brisa, às vezes tem uns passarinhos cantando, eu acompanho aquele momento prazeroso, né? Enquanto eu tomo banho, eu posso desfrutar do meu banho, né? Aproximar minha atenção das sensações físicas no meu banho, um simples copo d'água, né? Pode ser esse momento de descanso, esse momento onde eu aproveito, né, o sabor daquele momento presente. E em todas essas circunstâncias, eu estou criando pausas nesse processo de estresse elevado e prolongado, porque eu deixo de pensar naquilo que eu interpreto como uma ameaça. Perceba, estar em estado de atenção plena
é também, muitas vezes, desfrutar do momento presente, né? E isso quebra esse ciclo frenético de ameaça, tá? Porque eu, mesmo tendo problemas para resolver, eu interrompo essa lembrança, né? E isso melhora a saúde física e psicológica das pessoas, tá? E não é um detalhe, tá? Essa melhora é bastante expressiva, tá? Não é à toa que grandes corporações, gigantes corporativas, né? Não é à toa que grandes centros de ensino universitário estão promovendo programas de mindfulness, tá? Tanto para quem trabalha, quanto para a comunidade externa, no caso dos programas de mindfulness. Aqui mesmo a gente tem um programa aberto para a comunidade, né? O que eu vou apresentar daqui a pouco, o Mindfulness na Promoção de Desempenho, né? Isso aqui tem fortes indicadores de melhora de saúde física e psicológica, tá? E aqui a gente traz algumas dicas de saúde. A primeira é programar períodos de descanso na sua agenda e respeitar esses períodos de descanso, né? Então, hoje com o celular, a gente leva o trabalho no bolso, né? Com WhatsApp, com e-mail, dá para pagar boleto. E se a gente não se disciplinar, você trabalha da hora que você acorda até a hora que você dorme, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Esse intervalo de descanso é saudável, né? Ele nos ajuda a reparar as nossas energias, né? Descanso nem sempre é preguiça, muitas vezes é necessidade, tá bom? Então, programar e respeitar esses períodos de descanso na agenda e também prestar atenção no momento presente, desfrutar do banho, desfrutar das refeições, desfrutar de uma boa conversa com um amigo, com uma amiga, né? São oportunidades de sair desse ciclo de estresse tóxico e isso beneficia vários aspectos da sua saúde, ok? Muito bem. Dentro das investigações sobre mindfulness, um dos campos muito interessantes é a neurociência, né? E aqui eu trago alguns estudos, né? Tá aqui na referência para quem quiser, mostrando que os exercícios de mindfulness, e aqui eu destaquei a palavra exercícios porque não basta estudar sobre mindfulness, é igual atividade física, né? Se você não pratica regularmente atividade física, você não acessa os benefícios da atividade física. É preciso realizar com frequência. Mindfulness é a mesma coisa. São os exercícios que promovem os benefícios, né? Então, os exercícios de atenção plena ativam o córtex pré-frontal, aquela região que eu falei para vocês, relacionada às funções executivas ou de alto nível, né? E também aumentam a densidade de massa cinzenta em regiões relacionadas à memória, à aprendizagem, ao equilíbrio emocional e à tomada de perspectiva, já num treinamento de 8 semanas. Então, não precisa ficar exercitando mindfulness por 10 anos para que você note, para que seja possível notar diferenças fisiológicas no cérebro, tá? Aqui, essa densidade de massa cinzenta, ela é aumentada graças a um fenômeno chamado neuroplasticidade, tá? Funciona mais ou menos da seguinte forma. O cérebro, quando a gente exercita muitas vezes uma dada região do cérebro, quando a gente utiliza frequentemente essa região do cérebro, a gente tende a aumentar as conexões que os neurônios fazem naquela região. Tá? Esse aumento de conexões gera um aumento de matéria lá, aumento de substâncias que fazem essas conexões acontecerem. Tá? Então, de maneira prática, a situação, a região do cérebro, ela fica mais grossa, mais pesadinha. Tá? Estou aumentando a densidade daquela região. É por isso que um neurocientista consegue diferenciar o cérebro de um músico de o cérebro de um taxista, por exemplo. Tá? Se eu dou 2 cérebros, um de um músico, outro de um taxista, e pergunto para o neurocientista qual é o cérebro de cada um, tá? Com os equipamentos ele consegue detectar quem é o taxista, quem é o músico, porque eles utilizam repetidas vezes regiões diferentes do cérebro. Tá? E aí, pela densidade de massa cinzenta, ele consegue separar o cérebro, né?
Aqui, os exercícios de mindfulness favorecem essas regiões cerebrais, né, associadas à memória e aprendizagem, já num programa de 8 semanas, muito semelhante ao que a gente oferece aqui na Estecamp. E aqui eu faço uma exploração pessoal, né, sobre a causa e os efeitos e os benefícios desses programas de atenção plena, tá? Em mindfulness, a ciência se concentra bastante nos efeitos, né, mostrando redução de estresse, de ansiedade, melhora de diversas funções cognitivas e assim por diante. Mas de onde vêm esses benefícios? Então, eu tentei deixar claro para vocês que mindfulness favorece o autoconhecimento. Tá? Quando a gente conhece mais uma coisa, a gente tende a tomar mais cuidado dessa coisa. Se eu sei que uma faca está afiada, eu naturalmente vou manusear a faca com mais cuidado. Quando eu me conheço mais, eu tenho mais condições de cuidar melhor de mim. E é desse autocuidado que surgem os diversos benefícios que a ciência vem associando aos exercícios de mindfulness, tá? Melhora a atenção, melhora a memória, reduz o estresse, melhora a empatia, ou seja, a capacidade de entender as emoções das outras pessoas, fortalece o sistema imunológico e assim por diante. Tá? É a partir do autoconhecimento que tudo e do autocuidado que isso é possível. Tá? E essas habilidades, elas são todas treináveis. Tá? Então, se eu sou uma pessoa desatenta, eu posso melhorar a minha atenção com a prática. Assim como uma pessoa que tem um músculo mais frágil pode fortalecer aquele músculo na academia. Tá? Vocês viram que o cérebro e os músculos são meio que parecidos, né? A gente exercita, ele aumenta de tamanho e fica mais eficiente. E, de maneira geral, esses exercícios estão disponíveis para qualquer pessoa, né? A gente tem estudos em escolas de periferia, estudos com gestores de grandes empresas, estudos dentro do jardim da infância, estudo em casas de repouso de idosos. Então, faixa etária, classe social, idade, são questões que parecem não interferir na possibilidade dos benefícios, né? De atingir esses benefícios. É claro que você tem que adaptar a linguagem do programa, né, para cada população que você está oferecendo, mas de maneira geral, qualquer pessoa pode se beneficiar desses exercícios. Okay? E aqui, eu tenho um amigo, Marcelo Oliveira, grande instrutor de mindfulness, ele costuma dizer o seguinte, quando eu estou falando de mindfulness, parece que eu estou falando daquelas banhas de tubarão que o pessoal vende na praça, sabe? Cura artrite, artrose, reumatismo, traz amor perdido. O negócio funciona para tudo. É impressionante, não é? Então veja, você acha que as práticas de mindfulness podem causar algum dano? Pensa comigo. Você já não respira? Você já não presta atenção nas coisas? Como é que uma prática dessa, de prestar atenção na respiração, pode te prejudicar? Não parece inofensivo? Então veja, eu, eu te convido a não acreditar em mim. Aproveita que você está conectado à internet, faz uma busca lá no Google, digita as palavras-chave perigo e mindfulness, tá? E dá um enter. Eu tenho certeza que você vai encontrar vários depoimentos de pessoas que se deram mal no jogo de mindfulness, tá? Ou seja, aumentaram a depressão, aumentaram a ansiedade e assim por diante. Ok? Se você arranhar um inglês, digita Damage Mindfulness. Você vai encontrar bem mais depoimentos, tá? Talvez até centenas de depoimentos de pessoas que pioraram o seu quadro de saúde física e psicológica por conta dos exercícios de mindfulness, tá? Aqui eu deixo algumas reportagens que tratam o assunto, uma da BBC, que está em português, e outro artigo do Oxford Mindfulness Center. Então,
Você pode me dizer, mas Marcelo, eu não estou entendendo, cara. Você começou falando bem no negócio, agora está falando mal do negócio. O que você está arrumando? Veja o seguinte, eu não estou falando bem nem falando mal. Estou falando o que é, né? Toda prática de promoção de saúde envolve risco, sem exceção, tá? Atividade física faz bem para a saúde? Faz. Eu posso sair para fazer uma caminhada e quebrar meu pé. Isso pode acontecer. Talvez conheça alguém que quebrou o pé fazendo uma caminhada. Respirar faz bem para a saúde? Respirar é ótimo para a saúde, mas você pode engasgar. Toda prática de promoção de saúde envolve risco, sem exceção. Tá? Mindfulness não é diferente. Então, primeiro, eu quero que vocês entendam o que pode acontecer de errado nessa prática, né? Porque todo incêndio começa pequeno. Eu gosto dessa frase dos bombeiros, né? Se você identifica o processo no início, é mais fácil de você tomar providência, tá? E já eu também vou falar sobre os cuidados associados à prática de mindfulness, ou seja, como praticar de maneira que favoreça a sua segurança. Bom, primeiro que pode dar errado. Basicamente duas coisas, uma mais rara, outra mais comum. A mais rara, mindfulness favorece a memória. E quando a gente passa por uma circunstância muito traumática, a gente tende a uma das possibilidades, quando a coisa é assim, muito fora da curva, um acidente muito feio que a gente passa, um assalto, uma coisa muito violenta, uma experiência muito traumática, tá? Uma das possibilidades é o cérebro apagar completamente o acesso àquela memória, tá? Veja, não é fingir que não lembra, é não lembrar de nada, e ponto final. Você jura de pé junto, nunca passei por isso, não lembro de nada disso aqui, tá bom? Dessa situação traumática. Mindfulness favorece a memória e, em alguns casos, os exercícios de mindfulness permitem que essas memórias venham à tona, tá? E isso pode vir numa intensidade que a pessoa não consiga lidar, tá? Isso é raro, mas é uma possibilidade, acontece. E o que é mais comum de acontecer, esse sim é muito mais comum, é nós quando a gente tem circunstâncias desconfortáveis, seja do passado, do presente ou do futuro, né? Por exemplo, eu perdi um ente querido e não consegui superar essa perda. Então, eu tendo a ficar deprimido quando eu lembro dessa circunstância da pessoa que faleceu. Ou eu tenho um ambiente muito conflituoso no meu trabalho, né? Então, eu sempre tenho muitas brigas ali, muitos desafios, é difícil lidar com essas lembranças do meu trabalho, né? São lembranças desconfortáveis para mim. Eu tenho um desconforto. Uma estratégia comum entre nós, seres humanos, é se entupir de coisa para não lembrar daquilo. Então, eu sempre estou fazendo alguma coisa para não lembrar dos desafios do meu trabalho. Eu estou lavando o carro, limpando a casa, pego meu sobrinho para tomar conta no final de semana, dou banho no cachorro. Eu sempre estou fazendo alguma coisa para não lembrar daqueles desafios. Ou alguma coisa do passado que me incomoda. Eu sempre estou me envolvido em alguma atividade para eu não parar e aquela memória vir à minha cabeça. Tá? Então imagina que eu tenho essa estratégia por 10, 20, 30, 40 anos, a vida inteira, né? Quando alguma coisa me causa um desconforto, eu tendo a me ocupar demais para minha cabeça não ficar pensando no que me incomoda. De repente, eu fico sabendo de mindfulness, e mindfulness tem um monte de artigo científico, e está na Google, e está na Oxford, e está no Camp, e eu vou praticar esse trem, ok? Sento lá, baixo um aplicativo de celular, e como sou muito ansioso com o meu trabalho, eu vou ficar 45 minutos, vou pegar o áudio mais longo e vou ficar prestando atenção na minha barriga 45 minutos. Imagina no que a minha cabeça vai ficar lembrando se eu tenho essa estratégia de sempre ficar me ocupando com alguma coisa para não lembrar do que me incomoda. Né? Quando eu paro para fazer uma prática muito longa, coisa que eu não estou acostumado, minha cabeça vai ficar lembrando dos problemas do trabalho. Ou vai ficar lembrando do episódio
do ente querido que eu perdi, né? E como eu mudei de estratégia muito rápido, pode ser que esses pensamentos venham numa intensidade que eu não consiga lidar. E se eu estou ansioso por causa do meu trabalho, minha ansiedade piora. E se eu estou deprimido por conta do ente querido que eu perdi, a minha depressão piora, ao invés de melhorar, tá? Então, esses são basicamente os dois processos, tá? Que podem acontecer e que são riscos associados às práticas de mindfulness, que a gente quer melhorar o nosso bem-estar no longo prazo e não piorar, né? E na internet você vai encontrar, se você fizer a pesquisa, de pessoas que, às vezes, esse desconforto é tão grande, a pessoa passa por um workshop de mindfulness na empresa de 2 dias e estava tudo bem antes do workshop. Por conta do workshop de mindfulness, ela precisa se afastar do ambiente de trabalho, porque aquilo disparou uma crise de ansiedade nela, e ficar 6 meses em terapia para se recuperar, por exemplo. Tá? Esse é um tipo de coisa que está disponível para vocês na internet. Se você procurar, você vai encontrar esse tipo de depoimento. Né? Então, entendido os riscos, entendido o incêndio, como praticar mindfulness de maneira a favorecer a nossa segurança? Para facilitar o raciocínio, eu vou usar um exercício didático aqui do centro de Oxford, desse artigo de Oxford aqui que eu coloquei embaixo, Is Mindfulness Safe? É um paralelo comum que a gente faz entre mindfulness e atividade física, tá? Porque os fatores de segurança são os mesmos. Então, como é que eu pratico tanto mindfulness quanto atividade física com segurança? Primeiro, começando aos poucos. Atividade física. Se eu sou uma pessoa sedentária, eu não vou começar a praticar atividade física com corrida de 1 hora por dia, tá? Pode ser perigoso. Com mindfulness, é a mesma coisa, tá? Se você não tem intimidade com esse tipo de prática, começa com exercícios entre 5 e 10 minutos por dia, tá? Essa é a indicação. Faz aí algumas semanas e observa como seu corpo responde, como sua mente responde, suas emoções respondem a esses exercícios. Essa é a maneira segura de iniciar os exercícios, tá? Então, baixou um aplicativo do celular, nada de começar pelas práticas mais longas, tá? Começa pelas mais curtas, tá? Se você é iniciante, nossa recomendação é no máximo 10 minutos de prática por dia. Segundo, histórico delicado, cuidados redobrados. Então, para atividade física, se eu tenho um problema, um histórico de problemas cardíacos, fiz várias cirurgias no coração, pode ser perigoso para mim fazer atividade física? Pode. Tá? Significa que eu não posso fazer atividade física nenhuma, em nenhuma hipótese, nunca? Não, eu posso até beneficiar minha capacidade cardíaca realizando atividade física, mas eu preciso tomar mais cuidado do que uma pessoa que não tem esse tipo de histórico. Né? Então, se você tem interesse em praticar mindfulness e tem um histórico de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, toque, fobia social, você pode praticar mindfulness? Pode. Mas o seu nível de cuidado tem que ser maior do que o de uma pessoa que não tem esse tipo de histórico, tá bom? E ter mais cuidado também é procurar instrução qualificada, tá? Então, procurar bons instrutores, instrutores bem formados e autores experientes favorece a sua evolução no treinamento e, lógico, também a sua segurança, tá bom? Respeite os seus limites. Em atividade física é mais fácil entender isso. Se eu comecei ali a correr devagarzinho e de repente sinto uma dor no tornozelo, é indicado eu aumentar o ritmo da corrida para ver se aquela dor vai embora? Não, né? Então, sinto o começo de uma lesão ali, eu interrompo a atividade física para não correr o risco de fazer uma lesão mais grave, né? Em mindfulness é a mesma coisa. Começou a fazer os exercícios, de repente em algum exercício, está lá escutando um áudio, vem uma memória mais difícil de lidar, surgiu uma emoção mais intensa, uma circunstância mais desconfortável,
interrompa o exercício, né? Simplesmente para o áudio, vai fazer outra coisa, né? Respeitar os próprios limites é um grande ato de inteligência e gentileza. Duas coisas que mindfulness exercita bastante: inteligência e gentileza. Respeite os seus limites, tá? E, por último, não substitua tratamentos de saúde por programas de mindfulness. Então, um amigo meu fez mindfulness e falou que ajudou ele a dormir melhor. Eu tomo remédio para dormir, então eu vou parar de tomar remédio para colocar um programa de mindfulness no lugar. Isso é extremamente arriscado e não indicado. Os exercícios, os programas de mindfulness, eles são programas complementares. Eles caminham junto com o tratamento de saúde tradicional, tá? Então, se eu tomo remédio para dormir, continuo tomando, inicio o treinamento de mindfulness, se eu estou em condições disso, e com o tempo eu percebo como eu vou respondendo a esse treinamento, né? E, de preferência, com o auxílio de um profissional da saúde, eu vou reduzindo o tratamento de remédio que eu estou fazendo, tá bom? Então, os programas de mindfulness não entram no lugar dos tratamentos de saúde, eles caminham junto com os tratamentos de saúde e conforme os sintomas vão melhorando, né, é possível modificar, de acordo com cada circunstância, o remédio que você está tomando, por exemplo, tá bom? E aprenda mindfulness, isso é muito importante, fora de qualquer crise psicológica, tá? Se você está numa crise de depressão, está numa crise de ansiedade, uma crise de qualquer desconforto psicológico, né? Naquele momento, via de regra, não é hora de aprender mindfulness. Pouquíssimos profissionais no mundo são capacitados, e eu diria até que se arriscam, a oferecer programas de apresentação de mindfulness para iniciantes, tá? Que estão passando por crises psicológicas. Então, está passando por uma crise psicológica, faça um tratamento tradicional até que os sintomas fiquem regularizados e com os sintomas regularizados, aprenda mindfulness, tá? Se você já sabe, já pratica mindfulness, está passando por uma crise psicológica, você tem condições de decidir se as práticas de mindfulness vão te ajudar naquele momento ou não, tá? Mas se você não tem experiência com mindfulness, não, de maneira geral, né, na esmagadora maioria das vezes, não é indicado aprender mindfulness nessa circunstância, tá? Costumo dizer o seguinte, se você percebe um furacão se aproximando e você já sabe andar de bicicleta, você pode avaliar se a bicicleta te ajuda ou não a fugir do furacão, tá? Mas se o furacão está se aproximando e você não sabe andar de bicicleta, é bem provável que não seja uma boa hora para aprender a andar de bicicleta, tá bom? É mais ou menos a mesma coisa com mindfulness. E aqui a nossa terceira dica de saúde é fazer atividade física regularmente, tá? Eu acho que esse é um dos poucos consensos científicos, né? Todo mundo que entende de saúde indica atividade física regular, faz bem para um caminhão de coisa, melhora sono, melhora diversas funções cognitivas, sistema imunológico, é uma maravilha, tá bom? Tá procurando ter mais saúde? Pratique atividade física com segurança, com cuidado, regularmente. Muito bem. Contraindicações dos exercícios de mindfulness. Alguns quadros de esquizofrenia, epilepsia, bipolaridade e alguns outros transtornos, a prática de mindfulness não é indicada. Existem outras abordagens muito mais seguras e eficientes. Bom, na dúvida, não se arrisque. Procure um profissional de saúde, ok? Então, se você ou apresenta algum quadro de contraindicação que eu enumerei aqui, se você está passando por uma crise psicológica, se você tem dúvida sobre o benefício que mindfulness pode te oferecer, procure uma orientação especializada. Nada de baixar um aplicativo de celular e começar a praticar em casa, né? Isso pode sim ser perigoso. Desconfortos esperados. Então veja, atividade física faz bem para a saúde, é unânime. Agora,
É possível fazer alguma atividade física sem nada de desconforto? Veja, sem pequenas dores, sem envolver alguma fadiga e, às vezes, até pequenas lesões. Não tem jeito, faz parte do jogo. Ué, mas se é desconfortável, por que a gente faz? Por quê? Nos treinamentos bem-sucedidos, os benefícios no longo prazo superam os desconfortos temporários, certo? Com mindfulness é exatamente a mesma coisa, tá? Trazer a consciência para experiências do momento presente é observar experiências agradáveis, experiências neutras e desagradáveis, tá? Uma parte importante desse treinamento é nos familiarizar com esse ir e vir das circunstâncias, agradáveis, neutras e desagradáveis. Todas elas surgem e depois vão embora, ok? Agora, confrontar experiências desagradáveis não é gostoso, não é divertido, tá? É desafiador. Esforço para mudar comportamento muitas vezes é desagradável. Eu me percebo várias vezes chegando em casa e dando uma má resposta para minha esposa e descontando os problemas do meu trabalho na minha esposa. E percebo que eu faço isso há anos, há décadas. É muito provável que eu não consiga mudar esse mau hábito do dia para a noite. E não é fácil nem admitir isso e muito menos mudar esse hábito. Tá? A mudança de hábito muitas vezes é desafiadora para nós. É preciso esforço para desenvolver novas habilidades. Aqui não tem nenhuma diferença de aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical. Tudo envolve persistência, paciência, algum desconforto, né? E a gente vai evoluindo com o processo. Bom, então, se você pretende começar os exercícios de mindfulness e passar por alguns desses desconfortos, não tem nada de errado, está tudo no seu lugar. Muito bem. E agora faço para você a seguinte pergunta: mindfulness é religião? Se você fizer uma pesquisa de mindfulness na internet, você vai encontrar, por exemplo, muito se referindo às práticas de mindfulness como meditações de mindfulness, né? É a primeira vez que eu uso essa palavra aqui, meditação. Agora eu vou te explicar por quê. E para isso, a gente vai um pouco para as origens desses programas de atenção plena. Esses programas que têm mais familiaridade com o mundo da ciência, e eu mostrei para vocês lá no começo o gráfico de investigação científica, tá? Essa aproximação com a ciência se deu, em grande parte, graças a este generoso senhor de nome, Jon Kabat-Zinn, tá? No final da década de 70, ele fundou, na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, um programa. Ele fundou uma clínica de redução de estresse e ele oferecia um programa que depois veio a se chamar Mindfulness Based Stress Reduction, ou algo como redução de estresse baseada em mindfulness, né? Esse estresse é aquele estresse tóxico que a gente comentou, ok? Esse programa recebia pacientes com doenças e dores crônicas de diferentes naturezas, tá? Pacientes com câncer, com psoríase, dor de cabeça, e assim por diante, insônia. E eles começaram a notar que pessoas com diferentes patologias apresentavam melhora no quadro de saúde depois de passar pelo programa do Kabat-Zinn, o MBSR. E aqui foi onde se deu essa aproximação entre mindfulness e ciência, tá? E depois surgiu outros programas e mindfulness saiu da área de saúde e foi para dentro das empresas e foi para dentro das escolas e a gente está nessa caminhada até hoje, tá? Agora, o Kabat-Zinn, para criar esse programa, ele se fundamentou basicamente em 3 pilares, tá? Na ciência cognitiva, ele já era pesquisador de um laboratório que trabalhava com ciência cognitiva, também utilizou práticas de yoga e práticas de budismo, tá?
Então, dentro dos exercícios de mindfulness que a gente encontra hoje, dentro dos programas de mindfulness, a gente tem um degradê de relação com a religião, tá? Tem programas que são estruturalmente religiosos, tá? Programas dentro de programas de mindfulness dentro de centros budistas, por exemplo, né? Que se propõem a contribuir para a iluminação da alma, né? E num outro extremo, a gente tem programas mais associados às evidências científicas e que são programas completamente desvinculados de qualquer sistema religioso, tá? É aqui onde a gente se encaixa. Mas isso daqui não é igual um interruptor de luz. Ou eu me relaciono com religião, ou eu não me relaciono com religião. Você tem é quase como um volume de rádio, tá? Se relacionar ou não. Tem uns que se relacionam mais com religião e outros que se relacionam menos, né? O programa que nós oferecemos aqui na Escola de Extensão da Unicamp, ele está nesse extremo laico, tá? Então, o programa que a gente oferece aqui, ele não tem qualquer viés religioso, tá? Esse é um dos motivos pelo qual eu não usei a palavra meditação até essa altura da apresentação, né? Quando a gente fala de meditação, essa palavra é um guarda-chuva muito impreciso, né? A gente pode comparar a palavra meditação com a palavra esporte. Eu pratico esporte. Nossa, mas que esporte? Futebol ou xadrez? Né? É muito impreciso. A palavra meditação também. Falar, estou praticando meditação. Você não sabe se está praticando mantralização, mentalização de energia, invocação de divindades, tudo isso está dentro do pacote meditação, né? Muitas pessoas chamam esse exercício que a gente acabou de fazer de atenção na respiração, né, de uma meditação. Ok? Nós preferimos não usar essa terminologia para não causar confusão, né? Eu acho extremamente improvável que esse exercício de atenção na respiração tenha causado algum conflito com a sua orientação religiosa, tá? Então, basicamente, é, é isso que está nesse momento dos programas de mindfulness, né? E nós nos encaixamos nesse extremo desvinculado de práticas religiosas. Estamos mais associados às evidências científicas, né? Por assim dizer. Muito bem. Então, agora que você conhece um pouco mais sobre mindfulness, um pouco mais sobre os benefícios de mindfulness e como praticar mindfulness com segurança, trago algumas dicas aqui para vocês, incluindo autores, né? O Jon Kabat-Zinn, vivo ainda e muito ativo, tem dezenas de livros sobre o assunto, tá? Contribui para muitas pesquisas interessantes, inclusive. Temos outros autores bastante experientes. A Vidyamala Burke tem tem pelo menos um livro em português dela, o Viva Bem com a Dor e a Doença, um excelente livro. Ela se especializou em programas de mindfulness específicos para pessoas com doenças e dores crônicas, tá? Está à frente de um dos maiores centros que oferecem programas para essa população, que é o Breathe, Stop Breathe, agora esqueci o nome do programa dela. Já eu lembro, falo para vocês. Temos também Marcelo Demars, um pesquisador aqui do Brasil, vários livros bacanas em português, tá? Disponíveis para vocês. Ellen Langer, também com livros em português. A Ellen Langer é a mãe do Mindfulness, que eu comentei com vocês, é pesquisadora da Universidade de Harvard. Mark Williams, um dos principais responsáveis pela implantação de um programa de Mindfulness no sistema de saúde do Reino Unido, específico para pessoas com problemas de depressão, tá? Também tem livros em português dele. E você pode buscar aplicativos de celular, tá? Eu reforço as informações de segurança para quem for para os aplicativos de celular, porque eu nunca encontrei, se você entrar na sua loja de aplicativos, você vai encontrar dezenas, eu acho, de programas de mindfulness, digita mindfulness, lá vai aparecer um monte, tá? Eu não conheço nenhum programa que tenha, que traga orientações de segurança para as pessoas, então, se você veio direto para
ponto do vídeo, né? Não esquece de dar uma olhadinha lá nos riscos e nos cuidados associados às práticas de mindfulness para você iniciar esses exercícios com segurança. Também diversos cursos online. Tem um curso de mindfulness do Vasco Gaspar chamado Zorbuda, né? O Vasco Gaspar é um grande instrutor de mindfulness, muito conhecido na Europa. E ele montou esse programa de mindfulness, que é gratuito. Eu não sei até quando esse programa vai ficar disponível, tá? Mas se você procurar Mindfulness Vasco Gaspar, você provavelmente vai encontrar o programa dele na internet. O nome é Zorbuda, tá? É um programa gratuito, extremamente bem construído. Conheço várias pessoas que fizeram esse programa e me mostraram o material. É de graça e está em português de Portugal, mas dá para acompanhar super bem. Áudios para download da internet, você pode buscar por amostra grátis Mindfulness no Google, você vai encontrar amostra grátis de Mindfulness. Eu, inclusive, fiz uma, deixei disponível na internet para quem quiser. E também cursos presenciais, né? Então, aqui vocês têm um leque de opções para se aproximar desses exercícios de Mindfulness, né? Bom, aqui um pouquinho sobre a história desse programa que a gente está oferecendo agora na STCamp. Leandro Bélio e eu começamos esse sonho de oferecer mindfulness para as pessoas em geral e também para educadores do ensino público, para a escola pública, né, de maneira geral. A gente começou esse projeto em 2012, já faz 8 anos. E um pouco depois a gente encontrou a Júlia, e hoje Leandro e eu fundamos a Escola do Presente juntos. Um pouco depois a Júlia passou a trabalhar junto com a gente. O Oscar passou a nos ajudar com o oferecimento desses programas aqui na região de Campinas. Ele é especialista em marketing digital e também em estratégias de representação, né? E a gente começou a oferecer esses programas. Conhecemos as professoras Dora Maria e a professora Helena, que eu já conhecia há algum tempo, e apresentamos para elas o nosso programa de Mindfulness, elas gostaram e abriram as portas da Unicamp para a gente oferecer programas para a população em geral e também para professores do ensino básico, né? A gente tem 2 programas na STCamp nesse momento, Mindfulness na promoção de desempenho, que é o Bio 71, e Mindfulness para educadores, que é o Bio 107, ok? 2 disciplinas para públicos diferentes. E o nosso sonho, no longo prazo, é oferecer mindfulness dentro do currículo regular das escolas públicas, tá bom? E nesse momento, nós temos uma atenção especial pelos educadores do ensino público. Por quê? No Brasil e no mundo, dar aula é sinônimo de estresse tóxico, tá? Com todas as suas consequências negativas para a saúde física e psicológica, tá? Desde o jardim da infância até a pós-graduação, nós encontramos centenas de estudos, talvez milhares, mundo afora, não é só no Brasil, Europa, no Japão, nos Estados Unidos, tá? A população ligada ao ensino está entre as profissões mais acometidas pelo estresse tóxico, junto com o controlador de voo, junto com os profissionais de saúde, junto com o motorista de ambulância, tá? E, paradoxalmente, não entendemos muito bem por quê, mas os programas de formação de professores e também de capacitação continuada tendem a negligenciar completamente esse assunto, né? E nós já encontramos na literatura, eu deixei as referências aí no final para quem tiver interesse, vários estudos mostrando os benefícios dos programas de atenção plena também para a população docente, né? Só para que vocês tenham uma ideia, não vou me aprofundar muito no assunto, mas aqui na rede estadual de São Paulo, a saúde mental, eu acho que há mais de 20 anos, os transtornos mentais são a principal causa de afastamento dos professores da sala de aula, tá? Aqui no estado de São Paulo. Aqui, essa reportagem
do R7, a saúde mental dos docentes é, de longe, a principal razão de afastamento dos professores da rede pública de ensino de São Paulo. Foram mais de 53 mil licenças médicas, né, por diagnósticos de transtornos mentais em 2018 no estado. Então, veja, o estado de São Paulo, a rede estadual tem em torno de pouco menos de 200 mil educadores, tá? Com 50 mil licenças. É algo perto de um quarto dos educadores com licença médica por transtorno mental. Então, você veja, sendo afastado do ambiente de trabalho, com diagnóstico médico de transtorno mental. É uma tragédia absoluta. Né? Quando você olha para a tabela de doença dos educadores, pressão alta, rouquidão, essa história de estresse tóxico prejudicar a saúde física, né, ela é materializada nessa classe profissional. Né? A gente está vivendo uma epidemia de estresse tóxico dentro da classe docente, no mundo, tá? No Brasil também. Então, veja, dá para ensinar matemática sem saber matemática? Conta para mim. Só consigo ensinar aquilo que eu tenho. Se os profissionais de ensino estão fragilizados, naturalmente, um professor irritado não vai ensinar uma criança a ser calma. No mundo, a segunda principal causa de morte entre 15 e 29 anos, segundo a ONU, é o suicídio. Então, perceba a interferência, né, dessa fragilidade de saúde dos professores entre os jovens. E jovens fragilizados se tornam adultos fragilizados. No Brasil, hoje, os transtornos mentais e comportamentais são a terceira maior causa de afastamento do trabalho. Ok? Não estamos dizendo que a culpa é da escola. Muito longe disso. Isso é um problema bem complexo, né? Mas o que e multifatorial, digamos assim. Mas o que a gente está dizendo é que é estratégico atuar na saúde dos professores, porque praticamente todo mundo passa pela mão dos professores. Então, se os professores estão saudáveis, do ponto de vista de saúde mental, naturalmente a gente consegue dar um suporte melhor para a sociedade a partir dessa saúde dos profissionais de ensino. Tá bom? O que dá força para esse ciclo de sofrimento, digamos assim, social, é negligenciar o autoconhecimento. Veja, esse foi um dos mantras que me ocuparam dentro de sala de aula por mais de 10 anos. Né? O que está de errado com a nossa escola? O que tem de errado com o nosso sistema de ensino? Uma noite muito especial da minha vida, eu tive um estalo em relação a isso. Né? O nosso sistema de ensino só olha para o mundo externo, ele não olha para o mundo interno. Ele não age de maneira didaticamente estruturada sobre o autoconhecimento. Né? Quando a gente fala de autoconhecimento, todos nós, a nossa sociedade, ela está a tentativa e erro. Você imagina você aprender matemática a partir da tentativa e erro? Você tem que desenvolver outra humanidade para conseguir isso. Tá? São milhares de anos. Quando você estrutura um sistema didático, uma criança de 6 anos consegue fazer conta que a humanidade demorou milênios para desenvolver. Por quê? Porque você tirou ela da tentativa e erro e passou ela para um sistema didaticamente organizado. O autoconhecimento é a mesma coisa. Né? A gente está tentativa e erro para saber como é que os nossos pensamentos, emoções, sensações físicas e comportamentos se relacionam. Né? Mindfulness é uma proposta de sistema didático para esse autoconhecimento. Tá? E é por isso que a gente, no longo prazo, quer contribuir, assim como está acontecendo, já numa escala bem interessante no Reino Unido, né, que está caminhando para ser um programa de política pública, inserir os programas de mindfulness dentro do currículo regular das escolas de ensino básico. A gente também quer contribuir para que isso aconteça aqui no Brasil. Tá? Então, por isso que nesse momento a gente está oferecendo programas para profissionais de ensino. Okay? Temos um programa específico para eles na Estecamp. Muito bem, então, aqui não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas a gente já tem bastante pesquisa mostrando quais são os benefícios para os educadores, né, para os profissionais de ensino e também para os adolescentes dentro de sala de aula. Tá? Então,
melhora a atenção, melhora foco, alguns estudos mostrando melhora de nota dos estudantes, né? E a gente também pretende agir nessa direção no longo prazo, embora nesse momento a gente não tenha programas específicos para crianças e adolescentes, tá? Muito bem. Então, agora apresentando para vocês o programa Mindfulness na Promoção de Desempenho, que é o programa que a gente oferece na Estecamp. O público-alvo são pessoas adultas em geral, maiores de 18 anos, entre elas educadores e gestores educacionais, estudantes de graduação e pós, e colaboradores e gestores do mundo colaborativo. Lembrando que os educadores e gestores educacionais do ensino básico, né, podem procurar o programa Mindfulness para Educadores, tá? Mas, se desejarem, podem fazer o MPD também, o Mindfulness na Promoção de Desempenho. Objetivos do curso. Esse é um curso prático, não é um curso teórico. Lembra que os benefícios de Mindfulness estão associados ao exercício regular de Mindfulness, então você vai aprender a exercitar Mindfulness. E o curso permite autonomia para seguir praticando regularmente atenção plena. Então, no final do curso, você pode seguir com a sua prática pessoal. Bom? Este não é um curso de formação de instrutores. Então, você não vai sair desse programa capacitado a oferecer mindfulness para outras pessoas, tá? Nesse curso, você aprende a aplicar esse estado psicológico na sua vida pessoal. A estrutura do curso, então, é necessário assistir a palestra presencial ou essa palestra do YouTube. Às vezes a gente oferece uma palestra presencial antes do curso também. É necessário uma predisposição mínima de 15 minutos diários para praticar, tá? Então, durante os encontros presenciais, a gente ensina os exercícios de mindfulness e a gente faz uma sugestão ali de 15 minutos diários de práticas para você exercitar mindfulness ao longo do seu dia. São esses 15 minutos, na verdade, os principais responsáveis pelos benefícios, né? Então, nós temos um encontro presencial, cada um desses 8 encontros dura em torno de 2 horas e 30 minutos, tá? É um encontro por semana. E é necessário responder o questionário de avaliação de saúde com sinceridade, tá? Então, lá na página da Estecamp, você encontra orientações para acessar esse questionário de avaliação de saúde, né? É ele que permite a gente avaliar qual é o seu quadro de saúde, né? Então, por ali a gente identifica as pessoas que estão nos grupos de risco e, geralmente, para as pessoas num quadro de saúde um pouco mais delicado, a gente entra em contato com a pessoa para entender melhor qual é a situação de saúde atual dela e também para reforçar os procedimentos de segurança em relação ao treinamento, ok? É para isso que serve o questionário de avaliação de saúde. A presença no primeiro encontro é obrigatória, se encontra a agenda, as datas lá no site da Estecamp também, e a partir do segundo encontro, a gente oferece apoio didático para as pessoas que faltam, lembrando que para receber o certificado de participação da Unicamp, você precisa ter presença mínima de 75%, o que nos 8 encontros significa pelo menos 6 presenças, tá? Para receber o certificado. E aqui o nome do programa, né? Mindfulness na Promoção de Desempenho. Que desempenho é esse, né, que a gente está tentando promover por meio das práticas de mindfulness? Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado para essa palavra desempenho, né? Então, você já deve ter ouvido essa frase: as palavras comovem, mas os exemplos arrastam, né? Quando a gente fala de bem-estar, e nós estamos numa crise social de bem-estar, né? Talvez isso seja natural da história da humanidade, né? É muito difícil ser feliz, essa é a verdade, não é para amadores, né? Um dos nossos principais desafios enquanto ser humano, né? Agora, geralmente a gente se preocupa bastante com a nossa família, com o nosso trabalho, com a sociedade, às vezes até com o planeta, e esquece da gente, né? E a melhor maneira de oferecer bem-estar para as pessoas é ter esse bem-estar dentro da gente. De novo, não dá para ensinar matemática sem saber matemática, né?
Se eu quero oferecer bem-estar para minha esposa, para minha mãe, para minha filha, é mais fácil se eu for uma pessoa mais equilibrada, né? Então, esse desempenho aqui é o desempenho na promoção de bem-estar individual e coletivo, né? Esse programa ele é estruturado de maneira a favorecer o bem-estar da pessoa e, a partir desse bem-estar que a pessoa sente, também oferecer esse bem-estar para todas as suas relações, né? Se uma pessoa chega irritada no ambiente, naturalmente ela tende a espalhar essa irritação, né? Uma pessoa mais tranquila, uma pessoa com mais bem-estar é a mesma coisa, né? Então, essa é a lógica desse programa de Mindfulness, né? Que você aprenda a cultivar o seu bem-estar para espalhar esse bem-estar para as relações pessoais, de trabalho e, por que não, de toda a sociedade e todo o planeta. Muito bem, alguns depoimentos do curso presencial que a gente ofereceu na escola de extensão, na escola de educação corporativa da Unicamp, né, na EduCorp. Júlia e eu oferecemos esse programa. Aqui o depoimento da Kelly, que trabalha, deixa eu colar aqui que eu não lembro o que é LRAC. Eu escrevi em algum lugar, mas não achei minha anotação aqui agora. Será que está aqui? Tá, Laboratório de Recursos Analíticos e de Calibração. Eu acho que é isso. Tá? Da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. A experiência, para mim, foi um colete salva-vidas. Os exercícios e a persistência nas práticas me levaram ao relaxamento profundo, sem perda da consciência. E nos momentos de exaustão mental, recorro aos ensinamentos, tamanho é o alívio promovido. Para mim, são como um oásis mental. Isso. Enorme gratidão aos instrutores e à minha instituição por me apresentarem o Mindfulness. Muito agradecido pelo generoso depoimento, Kelly, sobre o programa. E também o Adalto, que é diretor acadêmico da Unicamp, também participou do nosso programa lá na EduCorp. O curso é totalmente aplicado e cada encontro, orientação ou compartilhar de percepções foi uma positiva provocação e um convite a lapidar o meu cotidiano. Parabéns à Escola do Presente e à EduCorp pela oportunidade. Tá? Então aqui, esse programa é muito parecido com o programa que a gente está oferecendo na STCamp, né? Foi desenvolvido para gestores da Unicamp. Muito bem, você encontra mais informações sobre os nossos cursos presenciais de Mindfulness no site da STCamp, tá? Entrando lá no site da STCamp, digita na busca de cursos Mindfulness ou Atenção Plena e dá um Enter, tá? Eu não coloquei os endereços daqui porque eles são um pouco quilométricos, digamos assim, ficaria difícil para vocês acessarem. Melhor entrar no site raiz e procurar lá por Atenção Plena, você vai encontrar os programas, tá? À sua disposição. E a sua ajuda nesse processo é muito bem-vinda. Nós estamos nesse desafio, né, de trazer esses programas de Mindfulness para a população brasileira e também para a escola pública brasileira. Você já nos ajudou, né, porque acompanhou esse vídeo até aqui. Somos muito gratos pelo seu tempo e eu espero ter ocupado bem o seu tempo, né, nesse sentido. Você também pode, por meio de atitudes muito simples, né, nos ajudar na promoção dessas informações, curtindo esse vídeo, comentando aqui embaixo o que você achou dessa palestra, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de encontrar algum vídeo de Mindfulness no canal aqui do Atenção Plena Unicamp do YouTube, esses comentários, essas curtidas e também os compartilhamentos, se você conhece alguém que tem interesse em Mindfulness, se você conhece alguém que de repente está usando um aplicativo de mindfulness ou ouvindo exercícios de mindfulness que teve acesso na internet, mas talvez não tenha recebido orientações de segurança, encaminhe o nosso vídeo. São orientações preciosas para as pessoas que estão começando esses exercícios, né? Então, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo do YouTube nos ajuda na promoção dessas informações e também fortalece a nossa iniciativa, tá? Contamos com vocês. Aqui estão as referências para quem tiver interesse em se aprofundar em algum assunto que a gente tratou aqui, tá? Lembrando que
na descrição do YouTube você encontra os links para baixar essa palestra em PowerPoint e PDF, tá? E aí você pode clicar no link, ir direto para o site do seu interesse e assim por diante. Muito bem. Então, eu encerro este encontro virtual, né, com essa frase do Kabat-Zinn: o presente é o único instante no tempo em que podemos viver, conhecer algo, perceber, aprender, agir, mudar e obter a cura. Aprender a habitar o momento presente, a navegar o momento presente por meio de um sistema didaticamente organizado é muito mais seguro do que essa tentativa e erro que a gente está vivendo atualmente, né? Nossa intenção é fazer com que essas práticas cheguem com segurança para o maior número de pessoas possível. Agradeço mais uma vez pela paciência de vocês, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.